Fala galera, meu nome é Gustavo e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a doença renal crônica, a famosa DRC. Lembrando que a DRC é um grave problema de saúde pública e que ela está relacionada a transplantes renais e também a doenças cardiovasculares. Por definição, a DRC é uma redução da função renal com a taxa de filtração glomerular menor do que 60 nucleínos de creatinina e ou a presença de uma anormalidade na estrutura renal presente por mais de 3 meses. Lembrando que é uma doença progressiva e, infelizmente, irreversível. Ainda podemos dizer que quem possui uma dessas alterações estruturais também se encaixam nos critérios. São elas: a albuminúria é maior do que 30 mg por 24 horas. Se já fez algum transplante renal, apesar do rim ser novo, a pessoa ela pode vir a ter uma má adesão ao tratamento. E se ela já perdeu o rim uma vez, ela pode perder de novo. Temos também anormalidades anatômicas, como por exemplo uma doença renal policística autossômica dominante ou um rim em ferradura. Anormalidades histológicas, como por exemplo uma nefropatia por IgA ou uma GESF. Distúrbios hidroeletrolíticos secundários a doenças tubulares renais, anormalidades no sedimento urinário, como por exemplo uma hematúria dismórfica. De fisiopatologia bem resumida para vocês entenderem, né? Eu trouxe que devido a uma sobrecarga dos néfrons, vai ocorrer um insulto que irá gerar uma perda irreversível desses néfrons. E devido a isso, ele ocorre um aumento da pressão e do fluxo glomerular, favorecendo então a proteinúria e posteriormente a fibrose renal, reduzindo assim a sua função até ficar totalmente disfuncional, certo? De fatores de risco, nós temos a idade avançada, pacientes hipertensos, diabetes, doenças cardiovasculares, histórico de DRC na família, uso de agentes nefrotóxicos como os AINES, a dipirona, analgésicos, fitoterápicos, metais pesados. Também temos albuminúria, obesidade, síndromes metabólicas, dislipidemias, hiperuricemia e o tabagismo. De quadro clínico, nós temos estágios leves a moderados que costumam ser assintomáticos, tá? Então, uma hipervolemia, que é principalmente a partir do estágio 4, que vamos ver mais para frente, distúrbios hidroeletrolíticos, também a partir do estágio 4, na nossa classificação, distúrbios metabólicos, que também vai ser só a partir do estágio 4, então até isso você não sente nada, anemias e a síndrome urêmica, que é mais a partir do estágio 5. Temos também cansaço, fraqueza, inapetência, soluços, vômitos, sangramentos, pruridos, edemas e uma urina espumosa. Agora, em que nós devemos fazer o rastreio para a DRC? A parte simples dessa resposta é todos aqueles que apresentam alguns sinais clínicos, como edema de membros inferiores, sendo ele leve ou não, dores em flancos, aqueles que apresentam uma disúria, uma hematúria, e além disso, pacientes que são idosos acima de 65 anos, hipertensos por mais de 10 anos, diabéticos, alguém que tem doença urológica, uma litíase, uma ictus de repetição, doenças sistêmicas autoimunes e uso de drogas nefrotóxicas também, além de infecções sistêmicas e um histórico de LRA. Como observação para vocês aqueles pacientes que são assintomáticos e que não possuem fatores de risco não necessitam de fazer o rastreio, certo? Ok, agora sabendo do nosso público-alvo e o que nós iremos solicitar para ajudar nessa avaliação. Bom, vamos de AS, e no EAS nós vamos olhar o sedimento urinário e então olhamos a presença de células, cilindros e cristais. No hemograma, vamos pedir ele para ver se tem anemia, já que é uma complicação da DRC, Vamos pedir relação albumina-creatinina, creatinina sérica e vamos fazer o cálculo da TGF estimado, além de pedir uma ultrassom de vias de rins e vias urinárias
para vermos se o paciente possui alguma alteração renal, rim ferradura ou qualquer outro tipo de alteração. Também podemos pedir até mesmo um raio-x ou uma cintilografia óssea, visto que uma das complicações da DRC é a doença mineral óssea, ou seja, a DMO. Bom, a partir disso, podemos fazer o estadiamento desse paciente, a partir então do clearance de creatinina. Ou seja, vamos classificá-lo quanto à sua taxa de filtração glomerular e a sua albuminúria. Então, de TGF, nós temos como os valores G1 maior que 90, que são pacientes normais, G2 de 60 a 89, que é uma redução leve, G3A de 45 a 59, que é uma redução assim, de leve a moderada, G3B de 30 a 44, que é uma redução moderada a grave, G4 de 15 a 29, que é uma redução grave na filtração glomerular, e G5 menores de 15, que são pacientes com falência renal e que necessitam de uma terapia de substituição renal, tá? E existem diversas formas de chegarmos a essa TGF, incluindo fórmulas, né? Mas, na prática, nós utilizamos mesmo calculadoras que já informam valores para a gente, e elas precisam de valores como de creatinina sérica, idade, porque nós sabemos que no processo, né, de envelhecimento, o rim ele acaba perdendo um pouco da sua função, e o sexo da pessoa. Em relação à albumina, nós também temos A1 menor do que 30, que é normal, A2 de 30 a 300, que é uma redução já moderada, e quando já tem mais de 300, já é uma alteração bem grave. De complicações da DRC, nós temos anemia, distúrbio mineral ósseo, distúrbios hidroeletrolíticos e distúrbios nos eletrólitos, distúrbios ácidos básicos, hipervolemia e uremia. Bom, depois de tudo isso, então vamos para o tratamento. Inicialmente, temos que fazer o controle da pressão arterial e bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos utilizar os IECAs, né, como enalapril, captopril, ou os BRAs, como losartano, valsartano, como primeira escolha. Mas lembre-se, você nunca deve associar essas duas classes, você vai escolher apenas uma delas. Como meta terapêutica, né, meta pressórica, digamos assim, nós temos uma pressão de 130 por 80. A ingesta de sal também deve ser controlada e deve ser uma ingestão de menos de 2 gramas de sódio por dia, que corresponde a 5 gramas de cloreto de sódio. Temos que fazer o controle glicêmico desse paciente. Se o paciente ele tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 e faz uso de diurético tiazídico, como uma hidroclorotiazida, uma clortalidona, é bom nós trocarmos para algum diurético de alça, como por exemplo a furosemida. De estilo de vida, nós vamos recomendar para ele a prática de exercícios físicos por pelo menos 30 minutos de 3 a 5 vezes na semana. Deve-se manter um peso saudável de IMC entre 18,5 e 24,9. E ele deve parar de fumar e ingerir bebida alcoólica, até porque eles não trazem nenhum benefício para a saúde. E por fim, uma avaliação nutricional direcionada para cada estágio da DRC, certo? E pronto, acabou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que é uma aula bem complexa, com muitos detalhes, e olha que eu resumi ainda bem. Mas lembre-se de que essa aula é mais para tentar ajudá-los a entender algo que não tenha sido compreendido durante os seus estudos. Fechou? Então era isso que eu tinha para falar. Então se inscreva no canal e até a próxima.